E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual horário vocês estão vendo isso, né? Muito provavelmente de madrugada, como sempre. E vamos começar um quadro aqui que é a resolução das questões sugeridas, que geralmente podem ser sugeridas por vocês ou por qualquer outra pessoa. E daremos início com uma questão sugerida pelo e-mail mesmo. A pessoa sugeriu a questão 2, né? Que é a L e a M, do exercício 12.2 do Guidorize. Vocês podem estar mandando tanto dos outros livros, que não tem nenhum problema, tá, pessoal? Podem mandar outros conteúdos também. Eu sou formado em engenharia elétrica, então pode ser na área de eletricidade, não tem tanta importância assim, tá, pessoal? E eu já fui monitor também de cálculo 2 e 3, eletromagnetismo também. E qualquer problema nessa área vocês podem estar me enviando, tá? Dando início aqui, a gente tem a letra L aqui. Eu vou fazer esse vídeo só com a letra L mesmo. Ela é uma integral mais ou menos de 0 a 1, né? De x sobre 1 mais x à quarta, dx. Aí logo de início, assim, principalmente quem é iniciante já vai pegar e falar: vou chamar essa parte de baixo de u e resolver a questão. E logo quando você faz isso, você vê que não dá certo, porque vai ficar o quê? 4x ao cubo, a derivada. Então, como é que a gente pode se livrar daquele x lá de cima? Toda vez que vocês tiverem esse caso, vocês têm que perceber como vocês podem se livrar daquele termo de cima. E se vocês pararem para pensar, o único termo que eu derivo para dar x é x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a parte de x ao quadrado e colocar meio que em evidência. Então, a gente vai ter um número lá embaixo como x ao quadrado. Tanto é que a gente vai fazer a derivação aqui, ó. A gente pode chamar x ao quadrado de u, né? Qual é a derivada de x ao quadrado? A gente pega o 2, joga lá para frente e diminui 1 do 2 do expoente. Então, a gente vai ter 2x, 2x é igual a d de u. Só que a gente ainda não está no formato que a gente quer. Então, a gente vai pegar esse 2 e isolar para o outro lado ali. Então, a gente vai ter que x dx é igual a du sobre 2. Mas a gente ainda tem que mudar o intervalo, né? Esse intervalo é para x e não para u. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pega aqui o valor inicial aqui, ao quadrado. O u ele vai estar entre esse valor inicial de x e o valor final de x. Então, a gente substitui o x inicial, que é 0, né? 0 ao quadrado vai dar 0. E a gente substitui o x final, que é 1. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Com isso, basta apenas a gente substituir, né? Então, a gente vai ter que x ao quadrado vai ser o próprio u, né? E x dx vai ser du sobre 2. Mas, assim, o que isso vai mudar, né? Eu ainda não sei qual é a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Você pode até saber que é arco tangente, mas provavelmente seu professor nem vai te levar a sério se tu colocar direto. Então, eu vou ensinar aqui 2 passos para resolver esse tipo de questão. Para resolver esse tipo de questão, a gente precisa saber apenas o teorema fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é sempre igual a 1. É só isso que você precisa saber para fazer essa questão. E existem duas maneiras de fazer essa questão, que a gente vai apresentar agora. Uma delas é dividindo tudo por cosseno ao quadrado, e a outra é dividindo tudo por seno ao quadrado. A gente vai começar pelo cosseno ao quadrado. A gente vai ter, então, que, dividindo tudo por cosseno ao quadrado, a gente vai ter que seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Seno sobre cosseno a gente sabe que é tangente, né? O cosseno com cosseno, ambos vão se cortar e vai ficar 1, igual a 1. E a gente tem que 1 sobre cosseno de θ ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Aí tu pode falar, Rodrigo, eu precisaria saber que isso é secante ao quadrado? Não, você poderia só colocar mesmo 1 sobre cosseno de θ ao quadrado. Mas aí tu fica se perguntando, sim, eu cheguei nisso, mas eu vou usar isso pra quê? Por que eu tô fazendo isso? Simples, bora pegar a integral de novo. A gente tem que a integral de 0 até 1, né? De 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes du sobre 2. Agora, para analisar comigo.
E se eu substituísse u por tangente de θ? Eu teria, então, eu teria aqui embaixo 1 mais tangente de θ ao quadrado. E o que é 1 mais tangente de θ ao quadrado? É secante ao quadrado de θ. Se vocês pararem para analisar, eu tenho uma simplificação dessa equação. Só que, beleza, né? Não temos só isso, né? A gente tem que achar também o quê? A derivada da tangente de θ, né? Mas o que é tangente de θ? Tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma derivada da divisão. E como é que faz essa derivada? A gente pega, deriva a primeira, derivada de seno é o quê? Cosseno de θ dθ, vezes a segunda, que é a de baixo aqui. Então, vezes cosseno de θ. Menos, tudo isso menos a primeira parte aqui, que é o seno de θ, vezes a derivada de cosseno de θ. Qual é a derivada de cosseno de θ? É menos seno de θ dθ. E tudo isso sobre o quadrado do denominador. Então, é o cosseno de θ ao quadrado. E tudo isso, obviamente, é igual a du. Aí basta a gente colocar tudo em evidência, né? O dθ, no caso, a gente vai ter cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de θ. E seno de θ ao quadrado aqui. Tudo isso vezes o dθ aqui que está em evidência. Só que isso aqui, ele vem do teorema fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, a gente vai ter o quê? Tudo isso é dθ sobre cosseno ao quadrado de θ. Que tudo isso é igual a du. Só que 1 sobre o cosseno de θ ao quadrado é igual ao quê? É igual a secante ao quadrado de θ dθ. E agora basta a gente fazer a substituição, né? A gente tem a integral aqui, nossa integralzinha de novo, né? De 0 a 1, de 1 sobre 1 mais u ao quadrado, du sobre 2, né? Isso é igual a o intervalo de... Eu lacei, tu não precisa, assim, ter muita pressa, né, para fazer. Então, só coloquei aqui um símbolozinho, né? Depois a gente substitui. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais tangente de θ ao quadrado, né? Tudo isso vezes o du virou o quê? Secante de θ ao quadrado vezes d de θ. E esse 2 aqui é do valor de du sobre 2. Então, o que é 1 mais tangente de θ ao quadrado? É a própria secante de θ ao quadrado. Então, a gente vai ficar com o quê? Secante de θ sobre secante de θ, que vai dar igual a 1. Então, a gente vai ter integral nesse intervalo aqui desconhecido, né? De dθ sobre 2. Qual é a integral de dθ? A integral de dθ é o próprio θ. Recapitulando tudo que a gente falou, o que a gente sabe? A gente sabe que tangente de θ é igual a u, né? Agora a gente vai fazer aquela substituiçãozinha. Se tangente de θ é igual a u, então θ é igual ao arco tangente de u. Aí a gente sabe os valores do intervalo de u. Lembra? U varia entre 0 e 1. E quando u for 1, aí eu vou colocar o gráfico aí para vocês, ele vai ser igual a π sobre 4. Esse aí é o gráfico de arco tangente, tá, pessoal? E agora basta a gente fazer a seguinte substituição. A gente pega aqui o θ, chama de arco tangente de u e coloca os intervalos aqui que eu não sabia, né? Por isso que eu nem coloquei. Entre 0 e 1. Aí a gente vai ter o quê? Arco tangente de 1 menos o arco tangente de 0. Só que pelo gráfico que a gente analisou, o arco tangente de 0 é igual ao quê? 0. E o arco tangente de 1 é igual a π sobre 4. Como é uma prova de cálculo, a gente sabe que a gente utiliza calculadora, então basta vocês jogarem lá e já tem. Basicamente todas as calculadoras calculam arco tangente. Então vai ficar π sobre 4 menos 0 sobre 2, que vai dar igual a π sobre 8.
Aí, pessoal, eu iniciei com o melhor cenário, né? Vocês dividiram por cosseno, né? E deu aquilo lá. Mas vamos supor que, por um acaso, tu dividisse por seno, ia obter a mesma resposta? Em teoria, obviamente, tem que obter a mesma resposta. Então, a gente vai fazer também aqui para demonstrar que obtém a mesma resposta. Então, a gente vai dividir a equação fundamental da trigonometria, tudo por seno ao quadrado. Então, a gente vai ter seno ao quadrado, seno de θ ao quadrado sobre seno de θ ao quadrado, cosseno sobre seno e 1 sobre o seno de θ ao quadrado. Seno sobre o seno vai dar 1. Cosseno sobre seno é cotangente, tá? E 1 sobre o seno de θ ao quadrado é cossecante ao quadrado. Mais uma vez, você precisa saber isso? Não, você não precisa saber isso. Até porque, se vocês substituírem só, tipo, 1 mais cosseno sobre seno ao quadrado igual a 1 sobre seno ao quadrado, no final as coisas vão acabar se cortando de qualquer forma. Então, não necessariamente você precisa saber que cosseno sobre seno é cotangente e 1 sobre seno é cossecante. E agora, a gente vai tentar achar a derivada de cotangente. Naquela hora foi tangente, né? Agora a gente vai tentar tirar de cotangente. Como a gente sabe, cotangente é igual a cosseno sobre seno, né? Tudo isso tem que ser igual a 1. Aí eu vou derivar de ambos os lados, né? A gente já sabe que isso é uma derivada aqui pela divisão aqui, né? Então, a derivada de cosseno é menos seno de θ dθ. Tudo isso vezes o de baixo, que é seno de θ. Menos, aí repete aqui o primeiro, né? O de cima, cosseno de θ. Vezes a derivada do seno, que é cosseno de θ dθ. Tudo isso dividido pelo quadrado do de baixo, que é seno de θ ao quadrado. Tudo isso aqui, obviamente, é igual a du. Agora, basta a gente multiplicar e colocar o dθ em evidência, né? A gente vai ter que tudo isso é igual a menos seno ao quadrado de θ mais cosseno de θ ao quadrado. E se a gente analisar de novo, isso é igual a 1. Então, a gente pode substituir isso aqui por 1, né? A gente vai ficar com menos dθ sobre o seno quadrado de θ. E isso é o quê? 1 sobre seno é cossecante. Como está ao quadrado, então é cossecante ao quadrado. Então, d de u é menos cossecante de θ ao quadrado vezes o d de θ. Agora, basta fazer a substituição, né? A gente tem que u é igual a cotangente de θ. E o d de u é menos a cossecante de θ ao quadrado aqui, vezes o dθ. Aí, quanto é 1 mais cotangente de θ ao quadrado? Vai ser cossecante também. Então, a gente vai ficar novamente aqui ó, com cossecante em cima e cossecante embaixo. Tudo isso aqui vai dar 1, né? Então, a gente vai ter que tudo isso é igual à integral de menos a integral de dθ sobre 2. Se vocês perceberem aqui, tem 2 asterísticozinhos, só que agora está com uma vírgula. Quer dizer que o intervalo é diferente daquele outro intervalo. Não são os mesmos intervalos de tangente e cotangente. Vocês vão perceber pelo gráfico. Então, vamos para o último resumo, né? O que a gente sabe? Que cotangente de θ é igual a u, né? Então, u é igual ao arco cotangente de u. E o que é o arco cotangente de u? É esse gráfico feio aí que vocês estão vendo. Na verdade, ele é o arco tangente espelhado para o outro lado, se vocês pararem para analisar. Então, quando u for igual a 1, o valor dele vai ser menos π sobre 4. E quando u for 0, o valor dele também vai ser 0. Agora, basta a gente substituir aqui. A gente tem que θ é igual a arco cotangente de u no intervalo de 0 a 1 aqui para u. Então, isso é igual a menos arco cotangente de 1 menos o arco cotangente de 0. Tudo isso sobre 2. Como a gente viu no gráfico, o arco cotangente de 1
é menos π sobre 4. E o de 0 é 0 mesmo. Então a gente vai ter menos π sobre 4 vai dar positivo. Π sobre 4 sobre 2 vai dar π sobre 8. E com isso temos o fim desse vídeo aí. Valeu, pessoal, e se inscrevam aí.